Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Pereira e hoje recebo aqui o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Leleco Pimentel. Leleco vai conversar conosco aqui hoje. Leleco que tem uma vida dedicada à militância, com movimentos populares, também tem uma atuação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a preservação do patrimônio histórico, patrimônio natural e cultural aqui da nossa região. Leleco, seja muito bem-vindo. Eu acho que falta dizer aqui que sou músico, e tenho apreço e alma vertida para a música. Por isso criei sempre uma relação e conexão da música, da política e da poesia. Como que é isso? Pois é, eu sempre busquei músicas e, dentro desta mobilização social, utilizar a música como instrumento de formação. Então, para ter uma música como instrumento de formação, sua letra tem que dizer respeito às coisas que a gente defende da vida. E, assim, criei essa conexão de formação com o instrumento musical desde os 4 anos de idade. Me lembro que, na nossa região, nós tínhamos ainda o Banco Beige, e lançaram um livro chamado Saudade Seresteira, e ali as músicas também que compunham o imaginário e a vida cotidiana dos brasileiros. E eu ali com uns 4, 5 anos de idade já fazia aí as serestas e compreendia um pouco dessa alma musical, dessa cultura da nossa região. Portanto, nunca deixe de levar o violão como um instrumento pedagógico de aumento da consciência e da formação também. Maravilha, Leleco. E nos últimos anos o senhor tem apresentado alguns projetos de lei com foco na proteção ambiental, Inclusive propondo algumas mudanças na forma como o Estado deve fiscalizar atividades minerárias, Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos, sobre como a gente pode pensar nesses modelos de mineração, nessas fiscalizações, enfim, pode ficar à vontade. Olha, trabalhar com esse tema que é fundamental para a vida, hoje nos rende processos e ameaças. Mas isso nunca foi um óbice para que a gente continuasse a defender o que a gente sempre teve consciência de acreditar. Nós estamos falando da naturalização, da exploração, a exaustão daquilo que chamam de minério. Mas não levam em consideração que estão retirando o direito das populações de ter acesso ao território, à água e à sobrevivência. Então não poderia ser diferente. Eu diria que políticos que não têm compromisso e consciência com a vida não servem para nada. Então, nós não temos desonrado esta nossa formação e consciência na defesa de projetos de lei e defendendo, inclusive, com a própria presença física e com a nossa ação para que a gente tenha territórios preservados desta ação desumana que degrada, exclui e mata. Eu não preciso dizer que nós temos recentes casos que estão mais assim à luz do dia e outros tantos escondidos nesse ambiente da mineração que se instalou e que até tem razão de existir destas populações. Mas a mineração do século XVIII criou o barroco e a mineração do século XXI nem o barraco, porque retira o direito das pessoas de morar, retira o direito das pessoas de se alimentar, adoece as pessoas. Hoje nós temos nexo causal não só com o crime das mineradoras, mas nexo causal com o que elas fazem no dia a dia. Nós temos adoecimento quase que inteiro de uma população feita de Congonhas ou de Antônio Pereira, ou o adoecimento pelas partículas, porque é poeira misturada com tudo quanto é nível de, vamos dizer assim, de químicos. E o nexo causal da quantidade de químico que existe dentro do corpo de crianças, adolescentes
e que hoje, eu não tenho dúvida, é causa do câncer. A mineração, a poluição e a corrupção andam juntas. Esse é o outro elemento. A mineração, ela compra muito voto. E eu não tenho dúvida que é o dedo da mineração que tem feito com que eleições municipais tenha tantos parlamentares numa Câmara, tantos prefeitos que ali estão sob a ótica e o serviço destas formas de corrupção, que eu diria que nós estamos numa endemia da mineração que causa corrupção para comprar a legislação que permite a poluição e que, portanto, esses elementos estão a ela ligados. Eu não estou endemonizando a mineração. Eu estou dizendo que este modelo que aí está, ele cumpre um papel de morte e cumpre um papel que coloca de joelhos a política. E quando a política está de joelhos para a economia, tem alguma coisa errada, porque quem está ditando a regra é o dono do capital. É por esta razão que eu faço com consciência a defesa de territórios livres da mineração, que protejo as nascentes por meio das barraginhas, que defendo a agricultura familiar como um caminho de emprego, segurança alimentar, sustentação e qualidade de vida, que eu defendo a moradia como um direito social para que as pessoas não dependam de empregos ou subempregos gerados pela mineração, que causa só periferia. Por isso que eu disse do barroco ao barraco, e esta razão, ela é tão profunda que eu quase me confundo com a própria luta. Nós criamos romarias em toda a bacia do Rio Doce, que são movimentos organizados. Nós criamos o dia 1º de maio, e desde o 1º eu participo na Arquidiocese de Mariana, animando, coordenando. Assim fizemos também em Botafogo. O último 1º de maio, nós tivemos lideranças de toda a Arquidiocese de Mariana, também na defesa da Capela de Santo Amaro como patrimônio, mas o patrimônio hídrico que rodeia toda essa Serra de Ouro Preto, percorre Mariana e vai aqui até Antônio Pereira. Mas ela é muito maior, é a Serra do Espinhaço. E onde tem serra, tem água. E onde tem água, tem minério. E onde tem minério, tem mineração. E, tristemente, poluição e corrupção. Leleco, você falou de dois assuntos que eu gostaria de explorar um pouco mais, né? A mineração, ela é um vetor de desenvolvimento econômico, de certa forma, né? Ela rende muitos impostos para os municípios mineradores. E como que a gente pode pensar nessa transição, né, dessa dependência pública que nós temos, desse dinheiro que essa mineração traz, desses impostos, dessa CEFEM, para uma sociedade livre de mineração, como o senhor fala? Como a gente faz esse processo? Eu quero primeiro desmentir essa ideia de que mineração paga imposto. CEFEM, contribuição sobre produção mineral, não é imposto. É uma contribuição de compensação e não é imposto, porque a Lei Candir, hoje, que é para mim um escárnio da legislação, permite que estas mineradoras não paguem imposto. Nem a CEFEM, que é o imposto devido pelo minério que ela retira da cratera que deixa e do impacto social e econômico. E nem a CEFUR, que é também a contribuição pela água que usa esses bens da energia, que para nós são bens comuns. Então, vamos lá. A legislação brasileira é conivente com um processo de mineração gravíssimo. Agora, vamos lembrar que para o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, a mineração não contribui nem com 4%, 3,6%. 3,6%. Só o turismo, se a gente trouxesse turismo de Mariana ou de Ouro Preto, ele contribui com a casa no PIB nacional, de 8%. Em Mariana e Ouro Preto, é claro que a incidência é muito maior, Congonhas. Vamos dizer assim, que se a gente somasse a cultura, a gente iria para 11% do PIB. Olha só, 3 vezes mais que a mineração. E se eu somar a agricultura familiar, nós vamos chegar à casa de 20% do produto interno bruto. Ou seja, riqueza que os trabalhadores do turismo, da cultura e quem na cultura e na agricultura produz o alimento, devolvem ao Brasil. E eu não como minério, quero lembrar que essa safra também, que só dá uma vez, não põe comida na mesa. Então, eu acho que nós temos hoje um dilema na sociedade. Há uma gourmetização, vamos dizer assim,
de que nós somos altamente dependentes da mineração. Pois, se nós pegarmos que mineradoras que causam impacto na saúde gravíssimos, custos milionários para os atendimentos de saúde nos nossos hospitais, que não são públicos, são privados, não é? Tanto Mariana quanto Ouro Preto estão dependentes de irmandades, que são hospitais privados. E os planos de saúde, além do SUS, que é altamente sobrecarregado pelos impactos desta mineração. Eu diria que o impacto e o custo para esta sociedade é muito maior do que os empregos gerados. Não tenho dúvida disso. E é por isso que nós estamos tratando de uma mineração que não paga imposto, mas que impacta a saúde, o trânsito, o preço dos aluguéis. Já pensou na caristia, que é um preço de aluguel onde se tem uma leva de trabalhadores sem nenhum planejamento trazidas aí pelas mineradoras, porque contratam serviços a partir das subcontratadas e aí vão gerando uma cadeia de baixos salários, onde as pessoas têm que se aglutinar para morar pagando aluguéis caros, uma vez que os impactos não foram planejados. Então, eu tratei de um tema no mestrado chamado gentrificação, que é a expulsão dos pobres dos centros, né? Geralmente, uma obra que o prefeito ou que um governo faz, que quer higienizar, quer tirar os mais pobres para poder tornar tudo mais uma faxina, uma limpeza étnica, às vezes, você causa um impacto gravíssimo. Essa gentrificação, ela acontece em Mariana e Ouro Preto, e um dos agentes nocivos para essa expulsão dos pobres para as periferias, cuja dificuldade de mobilidade urbana sem ônibus, dificuldade de acesso à água, dificuldade de acesso aos bens e serviços, porque ficam afastados e precisam desse transporte. E eu vou tocar num assunto. Depois vem, implanta uma tarifa zero, como é o caso de Mariana, como se fosse a solução. Primeira coisa que fez ao implantar a tarifa zero, sabe o que foi? Tirar do bolso do patrão aquele recurso que é obrigatório de vale transporte para o trabalhador. Aí a prefeitura trouxe para si, para pagar valores milionários a empresas de ônibus que não aumentam a frota, que não melhoram a relação dos trabalhadores e que têm o dinheiro limpinho e tranquilo no bolso, garantido pelos cofres públicos que ajuntam o dinheiro da população. E muitas vezes com uma folha salarial pela metade, porque ela não precisa mais pagar um cobrador, por exemplo. São muitos os impactos. Para se ter uma tarifa zero, de fato, não se pode fazer como se fez em Mariana. E olha, eu sou deputado hoje, mas fui do Conselho Nacional das Cidades de 2003 a 2016, da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana. Faço parte de debates nacionais como o MDT, Movimento de Direito ao Transporte. Hoje, é muito mais importante ter um sistema de mobilidade urbana implementado com leis, diretrizes e arcabouços do que infringir toda essa relação e implantar de modo assodado e politiqueiro um sistema de tarifa zero que vai custar caro para o povo de Mariana, porque não resolve o problema da mobilidade e deixa aí as empresas no conforto, porque recebe o dinheiro direitinho. Leleco, agora eu fiquei curioso aqui, como é que seria, então, um bom modelo da tarifa zero? Assim? Pelo Sistema Único de Mobilidade Urbana, nós compreendemos que o trabalhador brasileiro, vamos dizer assim, ele já bancou a relação de infraestrutura, as vias estão prontas, ele já relacionou na cidade, com muita dificuldade, porque o planejamento urbano é muito precário, quais são as necessidades de transporte da população. Então, um plano de mobilidade urbana, ele não é apenas traçar linhas do transporte público, mas priorizar o transporte público sobre o transporte individual e particular. Por quê? Porque o tempo de trânsito deve ser considerado também para este deslocamento, essa mobilidade urbana. É um tempo que o trabalhador ele está em serviço já, né? Ele já está em serviço. Como a proposta do Tarifa Zero virou uma propaganda gourmetizada de resolver o problema da mobilidade, e é só você ver que os ônibus, na verdade, hoje, são umas latas de sardinha que você bota uma capota, ou uns ônibus
que estão em cima de chassis de caminhão, que rodam pela cidade, ainda causando, vamos dizer assim, muito CO2, muita poluição. E o problema mais grave é que para você chegar a uma conta que não é simples para o tarifa zero, né, é você retirar o recurso do trabalhador, mas não ter condição, de fato, dessas linhas de ônibus operarem numa cidade que, às vezes, todo trabalhador, ele praticamente, dentro de um período, ele se desloca. No outro período, a cidade fica em desuso. Você não tem um uso racional da mobilidade e do trânsito, porque você tem todo mundo usando aquele transporte ao mesmo tempo. Então, a tarifa zero, ela penaliza o meio rural. Ela deixa com que aqueles que necessitam de serviço continuem altamente dependentes de transportes particulares ou não tendo linhas para poder trazer, né, seus produtos, vir a um médico, cuidar de banco, cuidar da saúde e da vida. Então, é um engodo e é um problema grave, porque isso não resolve e você depois não conseguirá ter a sustentabilidade deste processo, uma vez que você não tem uma arrecadação permanente, sobretudo em cidades que são altamente dependentes de uma arrecadação de CEFEM da mineração. Então, as consequências podem ser muito graves com o desaparecimento de fontes que são momentâneas de recurso e que pode agravar a situação do deslocamento, que é um direito. Então, nós entendemos que o transporte público é um direito, mas o tarifa zero sozinho, ele é um problema que vai se arrastar e pode causar graves consequências para Mariana e para a nossa região. Um modelo melhor seria talvez com uma empresa estatal de transporte, por exemplo, que pudesse... Esse é uma das possibilidades, que você tenha uma frota própria, em que se tenha também trabalhos e empregos garantidos para a boa manutenção, mas para um fundo. Quero lembrar que, se não se tem um fundo para você dar essa manutenção e ir implementando ações para que isso se sustente no tempo, você apenas aplica a tarifa numa frota que é privada, que se ela sair, ela pode tirar de uma vez por todas, assim, a possibilidade de um planejamento urbano ou de um planejamento de mobilidade. A frota própria, mas sem um fundo municipal que vá garantir a mobilidade desse trabalhador no tarifa zero, que precisa ser implementado durante o tempo, e não, aqui eu fiz o contrário. Para ganhar a eleição, aplicou-se o tarifa zero. E a mágica não se sustenta na realidade do tempo. A população toda fica refém de uma única empresa que presta esse serviço garantido para a prefeitura. Você tocou em um tema que é um tema nos causa muita preocupação aí nos últimos meses, que é a temática da mineração na comunidade de Botafogo. Né? Eu digo isso porque ali no Botafogo nós temos, né, um problema aí são 7 mineradoras querendo minerar aquele território. É uma comunidade bastante antiga também, a entrada, né, do Ouro Preto, que é um patrimônio mundial. E você tem algumas ideias legislativas para aquele território. Gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente quais são essas ideias, enfim. Verdade. Antes de mais nada, nossa solidariedade, porque nós estamos com o pé dentro dessa luta, junto com o povo do Botafogo, do Apiário Flores, ali daquela região. Nós não estamos falando só daquele microcosmo, nós estamos falando de uma relação com uma bacia inteira, duas. A bacia do São Francisco, que é alimentada pelas águas que vertem em nascentes e que estão sendo hoje ameaçadas pelas mineradoras. Mas logo acima, menos de 1 quilômetro, a outra bacia. Nós estamos ali com a reserva, uma RPPN natural, onde o Peripa de Socacioli, no Tripuí, né, a única incidência mundial, e tendo o SESC ainda no meio, fazendo o vertedouro das 2 bacias hidrográficas. Um patrimônio arqueológico que a Alenice, a arqueóloga, também fez com que constasse desta Sociedade Brasileira de Espeleologia e que foi negada no estudo das mineradoras, porque elas mentem. E é por isso mesmo que eu quero dizer que essas 7 correlacionam entre si. Qual que é o modus operandi das mineradoras? As pequenas vêm e a grande fica. Tanto é que a BHP Billiton estava ali por trás. A BHP
que hoje, na sua relação com a Vale, na sua relação com a Samarco, já foi demonstrada. Elas matam, não pagam a conta, e é isso que está no retrato de quase 10 anos de Mariana. Eu entrei com 2 projetos de lei no ano de 2023. O 1116, que trata de reconhecer aquele patrimônio imaterial e material da Capela de Santo Amaro do Botafogo, que é do finalzinho do século XVII, uma das primeiras, e que tem ali referência com o chafariz Dom Rodrigo, com o caminho antigo que se fazia até para a criação há 250 anos, se criava ainda com obra do Aleijadinho, o Pátio da Cavalaria de Dom Pedro, que está lá e que vai amanhã a Polícia Militar dizer também da sua importância histórica. 250 anos da Polícia Militar. Tem tudo a ver com a relação daquele caminho. Pois bem, o projeto de lei 2011-16, ele colocou o patrimônio hídrico junto com o patrimônio histórico, material e imaterial, e este patrimônio também que é da Serra da Pedra Molar, que traz aí os resquícios das cavernas, também de caminhos antigos na Serra do Ouro Preto, que é a Serra do Espinhaço. Mas aquela turma que também é mantida pela mineração, deputados, vereadores, prefeitos, rapidamente atuou para a retirada do meu projeto de lei, que já estava em plenário. Mas nós vamos conseguir voltar para lá. E o outro projeto de lei, ele é mais histórico e mais importante. É onde a gente quer chegar. É o 1117 de 2023. Eu transformei um decreto do governador Francelino Pereira que proibia a mineração na serra, desde o patrimônio que vem ali de Cachoeira do Campo, vem passando pela Serra do Botafogo, cruza o Morro do Veloso em Ouro Preto, é onde verte as águas da nossa Cachoeira das Andorinhas, onde nasce o Rio das Velhas, segue para Antônio Pereira, onde está o Córrego do Doutor. Ali o decreto estabelecia que estes lugares urbanos, povoados, ocupados desde o século XVIII, havia plantel aqui de pessoas humanas escravizadas que ultrapassou 200 mil, só em Ouro Preto 95 mil, portanto, é a segurança hídrica, é a segurança para que a nossa região continue a ter vida. Eu transformei num projeto de lei, e esse projeto de lei, claro, vem sofrendo todo tipo de ataque. Mas, como eu disse, a luta para quem luta pelo meio ambiente, quem luta pela vida, não é fácil. A gente tem as ameaças aí contra a própria vida, e aí a gente não se cala. Mas não é querer martirizar a nossa ação. É dizer que eu prefiro estar do lado certo da história. E quis a justiça interromper aquele processo que nem deveria ter começado na Serra do Botafogo, e é uma vergonha o Ministério Público se manifestar em relação à possibilidade de empregos que lá estão. É aquele que defende o patrão fingindo que está defendendo o empregado. É um opressor, ou seja, o que tira a condição de vida, quer somente o lucro e que se mistura com uma ação dessa. O Ministério Público nos envergonhou ao fazer uma ação que está comprovadamente colocando em risco o patrimônio hídrico, a dessedentarização animal do ser humano, e colocou em risco toda a história. Por isso eu acho que nós temos aqui consciências vendidas que não podem estar à frente das decisões. E eu tenho clareza de que eu não digo aqui que a mineração ela tem um processo que tem que acabar. Ela precisa, aos moldes de uma legislação, noutro modelo, inclusive já apresentado na política estadual, que não está sendo observada, respeitada, ou na política nacional dos atingidos por barragens, que a gente tenha uma mineração com outro modelo. E nós não estamos defendendo que se percam os empregos, nós estamos defendendo que eles cumpram a legislação. Só de cumprir minimamente a legislação, a gente já teria outra mineração, outro tipo de ação dentro do território que está ameaçado. Ameaçadas as populações e ameaçado o nosso território. Certo. Imagino que o deputado tenha se referido, quando citou o Ministério Público, o recente pedido dentro da ação civil pública, que trata sobre a mineradora Patrimônio, de pedir para que houvesse o retorno das atividades para além dos 250 metros
da caverna que foi destruída lá recentemente, no dia 22 de março. Você percebeu a piada pronta? Mineradora patrimônio, destruindo patrimônio, ocultando patrimônio, ocultando caverna, ocultando ali o Perípatos Ocasioi, ocultando as nascentes, ocultando a relação com a vida, a Capela do Santo Amaro. E como é que pode chamar patrimônio um negócio desse? Isso é coisa do demônio, eu acho que é isso. Tá certo. Deputado, gostaria de enfim, ir um pouco mais a fundo nessa temática, né? Porque nós temos aí uma questão que é a seguinte, né? Esse fenômeno soa um pouco estranho quando você percebe, por exemplo, que dessas várias mineradoras, você tem razão quando você fala da BHP, que é muito maior, que está ali no território. Acho que naquele mesmo território nós temos ali um pouco também assim da mineração da CSN, que também é maior, mas em geral são minas muito pequenas que operam ali e que é estranho, quando a gente vai a fundo, parece fazer parte de um mesmo grupo econômico, e a legislação ela é mais aberta, mais liberal para essas mineradoras, ou seja, não é avaliado ali um impacto cumulativo de todas elas. Eu quero fazer uma analogia. Certo. Quando você tem produtores de leite, um agricultor familiar, que está aqui numa propriedade pequena, ele tem ali 100 litros de leite durante o dia, o outro aqui tem 50, o outro tem 60. Né? No final do dia, esse leite todo vai parar onde? Na cooperativa. No laticínio, que define quanto vai pagar e como vai pagar. Às vezes, a caixinha de leite está lá no supermercado, não é? Com R$8, mas o preço que ele vai pagar para aquele pequeno produtor é R$2,30, R$1,70, do jeito que ele quiser. Eles formam um cartel. Uhum. E aí o laticínio é uma boa explicação do que está acontecendo com a mineração do Botafogo. Primeiro porque eles buscaram cartas que autorizavam a mineração de 63, de 1958, outra de 78. E para manter esta possibilidade de estas cartas darem as licenças ambientais que o governo do estado cassou, embora tenha dado, eles mantiveram pequenas mineradoras que, ao final e ao cabo, é uma coisa só. Eles rodeiam a Assembleia, eles tentam cooptar muita gente, eles fazem essa cooptação. Então, a gente sabe a cara, o DNA de cada um. Porque nós estamos nessa luta há mais de 30 anos. Antes de ser deputado, eu estava nessa luta. Como disse, eu animo, desde muito novo, as romarias, e nesse dever de consciência com as SEBs, minha formação veio daí, não é distinta da minha luta agora, não é incoerente. Então, o que acontece lá na Serra do Botafogo é que essas pequenas, elas criam nomes fantasias, como patrimônio, eu já disse que é coisa do demônio, como aquela outra, e a gente vai descobrindo que tem parentesco até com o ministro. Recentemente vocês viram, o ministro do governo Bolsonaro, ele estava envolvido diretamente na mineração da Serra do Curral, em Belo Horizonte. E não fique assim, pensando que eu vou passar pano para ações de pessoas que estão, inclusive, hoje no governo Lula. Ali tem parente do ministro Alexandre Silveira. Ali tem parente ou alguém ligado ao senador Rodrigo Pacheco. Ali tem gente ligada ao ex-deputado Luiz Paixão Lages. Ali tem gente ligada à Prefeitura de Mariana. Ali tem gente ligada a Tiago Cota. Então, eu estou dizendo aqui, em alto e bom tom, que é tudo uma farinha que fica no mesmo saco. Me perdoe a expressão aqui, porque o meu respeito aos agricultores que cuidam do leite. Para mim, o grande demônio desta relação é aquele que explora, degrada e mata. No caso da analogia com os laticínios e no caso da analogia com as grandes mineradoras. Não tiro a responsabilidade dos pequenos, porque eles não são pequenos. Eles estão fazendo apenas ali empresas fantasia para dar depois uma, vamos dizer assim, uma integração no território, pequenas lavras que depois viram uma lavra só. Nós já assistimos isso durante as décadas,
com a pouca idade que temos, nós já conhecemos desse assunto, tanto eu quanto você, Luiz. Nós somos de uma área que hoje tem gente passando fome, tanto em Ouro Preto, quanto em Mariana, quanto em Congonhas. Infelizmente. Enquanto prefeitos ficam se gabando de arrecadações aí que chegam a bilhão e a pobreza continua e o pobre sem sustento para dar conta aí de sobreviver. E quando a gente entende esse processo, né, todas essas relações que você demonstra aí para a gente, conta com muita coragem, inclusive, a sensação que eu tenho é que nós estamos reféns. Né? Nós estamos reféns por quê? Porque, como você disse, nós temos deputados aliados da mineração, nós temos senadores, prefeitos, pessoas com muito dinheiro e muito poder político. Enfim, como que a gente vai pensar, por exemplo, nessa mudança legislativa tão necessária, dessas que você propôs e outras que eu imagino que sejam importantes também? Quer dizer, na última edição da entrevista Primaz, nós recebemos aqui a professora Lívia, do Departamento de Biologia e Ecologia lá do ICEB, da UFOP, e ela é uma botânica, né, que pesquisa sobre plantas raras, plantas endêmicas e plantas, enfim, com riscos de extinção, né, e ela demonstrou muito claramente aqui sobre a falta de critério nesse momento de licenciamento ambiental por parte das mineradoras, a fragilidade da legislação sobre essa temática e o risco que nós corremos, porque nós estamos numa área que é altamente biodiversa, né, e essas áreas de mineração são áreas que são degradadas, passa-se o trator sobre espécies que são muitas vezes endêmicas, únicas, né? E aí ela inclusive colocou assim como, poxa, uma solução seria a gente pensar essa legislação, a gente colocar isso para frente, obrigar que fossem feitos estudos, não pelas mineradoras, esses estudos ambientais, mas estudos feitos por empresas independentes. Então, enfim, tudo me parece ter que passar pela legislação. Você, deputado, vai ter que ir lá, né, usar do seu poder político, convencer pares. E como que a gente consegue pensar nessa mudança? Eu sou esperançoso por natureza. Estão na minha frente, no meu cenário, aqueles que não bajularam o poder, que não exerceram poder pelo poder, mas que foram serviço. Na minha frente está Jesus. O que Jesus faria diante deste quadro de exploração contra o seu povo e das mineradoras? Manteria a esperança e veria caminhos e dizia que esse caminho estaria com os mais pobres. Eu estou aqui na minha frente com a figura de Paulo Freire, que nos dá a condição de que o aumento do nível de consciência nos permite fazer um processo cultural e não permitir mais essas coisas. Uhum. Eu estou aqui na minha frente com Dom Luciano. Com Dom Luciano, que esteve à frente do poder eclesiástico, transformou-se em serviço dos mais pobres e denunciou. Então eu só posso ser uma pessoa que me inspiro na caminhada e percebo que, por exemplo, quando tem uma juíza que faz cumprir a lei, eu fico assim, eu digo, tem esperança, ainda tem jeito esse negócio. Eu vejo que a legislação, ela não é fruto apenas do legislativo, que vamos lembrar que outro elaborador de leis é o executivo. Então, toda vez que a gente tem um processo de lideranças que estão comprometidas com a vida e que a gente pode ter a esperança de eleger, tanto no executivo quanto no legislativo, pessoas comprometidas e que podem mudar esta realidade, a gente vai também percebendo que a política é um lugar da esperança. Uhum. E assim como esta bióloga, eu penso que nós também temos que cuidar de uma outra relação que vai além da legislação. Nós hoje temos mecanismos de denúncia que são muito mais eficazes e ágeis. Antigamente, uma foto em um jornal demorava tanto tempo. Hoje, em tempo real, a gente conseguiu demonstrar como é que o drone, lá na comunidade de Botafogo, ele subiu
demonstrou a imagem, acionou-se a polícia militar, a polícia notificou. Pela madrugada, a mineradora Patrimônio foi lá, entupiu a caverna. No outro dia cedo, a notícia crime já estava colocada. Então, nós temos também uma celeridade do tempo. A humanidade está produzindo tecnologia. E essa tecnologia, que muitos vão dizer assim, foi a mineração, não foi a mineração, foi conhecimento humano, também vão nos ajudando. Eu vejo outra esperança ainda. Eu vejo que quando nós fortalecemos políticas públicas para aquelas matrizes econômicas que sucedem e que já dão conta da economia local, dizendo que esta alta dependência da mineração ou de qualquer autoempreendimento, ela vai ser, na verdade, ela vai ser destruída à medida em que as nossas comunidades é quem dizem, nós é que somos a solução para o nosso problema. Então, na agricultura, no pequeno emprego, na relação com o patrimônio, na relação com a água, eu vejo que nós temos esperança e que nós não temos motivo para desanimar. Então, quando eu vejo também aqui uma generalização de que todos estão assim, não. Eu vejo muita gente boa ocupando espaços de poder, mas tem muita gente ruim também. Sim. Então, nós temos que fazer limpar esse joio para a gente ter condição de ter gente que defenda a vida. E assim a gente tem que fazer na Câmara de Mariana, na Câmara de Ouro Preto, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado. Eu tenho denunciado este governador. Ele está de joelhos para as mineradoras. O Zema é um dos piores agentes nocivos à vida. Ele, além de atacar o servidor público, ele desmonta estruturas, não é? Como esta estrutura, por exemplo, da legislação ambiental, que passa, né, pelo crivo do governador de estado, que retirou as consultas prévias informadas, que são garantias aí já na legislação internacional, na OIT. Quando ele fez isso com Santa Quitéria, quando ele decreta desapropriação, passando por cima de patrimônio histórico, de comunidades, de vida, eu acho que está muito claro para nós que o governador Zema e o conjunto do governo dele, ele é responsável pela situação do Estado. Há 6 anos, mentindo, abrindo para que a desestatização, querendo destruir a CEMIG, vendendo os ativos, como é o caso destas 5 hidrelétricas que agora foram colocadas. Eu quero lembrar também que quando você tem um carro, se você vende o motor, se você vende a roda, se você vende a caixa de marcha, você vende o volante, no final você tem o carro? Zema está querendo mentir. Ele está vendendo as hidrelétricas para depois dizer que a CEMIG continua a CEMIG. Não, a CEMIG sem gerador, sem gerar energia elétrica, sem ter cabo de transmissão, ela não é a CEMIG. Esse patrimônio foi construído com recurso do povo. Então, a gente tem aqui, infelizmente, uma denúncia grave. Um governador de joelhos, que criou aí possibilidades para os mais ricos se enriquecerem. Sim. Veja o caso do Salim Matar, do caso das locadoras de automóvel no estado de Minas Gerais, veja o caso das mineradoras com as terras raras, está produzindo o mesmo mal com o lítio agora lá na região do Médio Jequitinhonha, em Araçuaí, lá em Minas Novas, Salinas, está produzindo esta mesma injustiça territorial ao colocar os pedágios. Nós temos agora aqui, região de Mariana e de Ouro Preto, um investimento de 2,1 bilhões da repactuação, que vai de Nova Lima até aqui o trevo de Passagem, e nós entendemos que este recurso é suficiente para fazer a obra sem cobrar pedágio. Porém, o Zema vai implementar pedágio com tal de free flow, você passa daqui a 30 dias te cobra, mas te cobra. Sim. E nós teremos um impacto muito grande na vida dos mais pobres. Não resolve o problema porque não tira os caminhões das mineradoras. Então nós estamos aqui reivindicando que se estenda essas obras pela MG 129, muita gente morrendo, e aqui toda uma comunidade sofrendo uma integração regional, aqui entre Mariana, Antônio Pereira, Catas Altas, Santa Bárbara, até ligar na 381, e nós precisamos que este recurso também beneficie estas comunidades que são triplamente já atingidas pelo crime da Samarco, Vale e BHP, que não pagam pelos seus crimes. Tá certo, nós estamos nos aproximando do final da nossa entrevista aqui, Leleco. Mas antes de finalizar, claro, eu vou
deixar aí um espaço aberto para que você possa conversar aí com os nossos espectadores e talvez aí nos ajudar com uma injeção de ânimo, por que não? Não esperançoso, que deu para perceber que o senhor é. Eu fico feliz de estar às vésperas do 21 de abril aqui, nesta entrevista. Você que nos vê agora, de onde estiver. Já provavelmente pós 21 de abril, que a gente está gravando um pouquinho antes, mas... É fruto também da nossa presença. Eu e o Padre João, deputado federal, Leleco estadual, temos o projeto Juntos para Servir. Nós fizemos simbolicamente a entrega desta viatura em Ouro Preto para que o policiamento turístico, o cuidado com as pessoas se deem também por uma polícia que dialogue, que converse, que não venha com esta violência contra o nosso povo, sobretudo o povo mais pobre, com pautas importantes no combate aí ao feminicídio, à violência contra a mulher, na pauta do combate ao racismo, que é grave, é estrutural e é neocolonial na nossa região. E nós pudemos, então, oferecer esta outra proposta de 21 de abril. Enquanto o governador vem, fecha tudo para fazer homenagem para não sei quem, gente que a gente nunca viu, nós queremos que o povo tenha política pública de segurança. E assim fizemos. Para Mariana, nós enviamos muitos recursos, inclusive mais de R$1 milhão para a nefrologia. Correu o risco de fechar aqui a hemodiálise em Mariana e a gente enviou recurso. Nós estamos solicitando que o prefeito faça logo este repasse, porque é devido, é um recurso que nós também fizemos das emendas. Assim como retomar o turismo na região da nossa querida Cachoeira do Brumado, enviamos recursos para fazer um pórtico, né, ali para lembrar que ali tem o tapete de sisal, tem a panela de pedra, tem culinária, tem um povo de fé, tem ali uma cachoeira tão bela para nadar. As comunidades que não foram consultadas de Santa Efigênia, comunidades quilombolas ali que estão também dentro de um circuito e que há poucos dias se fizeram presentes com diversos ministérios do governo federal. Nós vamos ajudar a recuperação do telhado do CHS que está caindo. Portanto, Leleco e Padre João também, junto com a UFOP, atuando para o nosso patrimônio ficar de pé. E, claro, a agricultura familiar e a moradia na nossa região são, assim, bandeiras que a gente carrega e a gente está aqui prestando contas do nosso trabalho. Estou deputado pelo primeiro mandato, mas tem 23 anos que eu trabalho junto com o Padre João num processo coletivo, participativo. Trabalhamos com plantas medicinais. Nós temos 600 alunos espalhados no estado de Minas Gerais. Vamos fazer um grande encontro, inclusive dessas turmas, homeopatia, radiestesia, plantas medicinais, para que a gente tenha um SUS com a utilização dos saberes ancestrais, para que a gente tire essa dependência das pessoas de irem à farmácia, se encher de medicamentos e adoecer. Nós lutamos pela vida. Eu tenho um projeto de lei e criei uma lei do estado de Minas proibindo o fipronil, que é um veneno que acaba matando as abelhas. Sem a abelha não tem uma fruta que está na sua mesa, nem o café que você bebe, porque sem polinização não há fruto, não há alimento. Então, a gente tem esperança e acho que com as mudanças climáticas que são urgentes para que a gente tenha políticas públicas, porque os mais pobres são os que mais sofrem com o calor, com a falta d'água, com a poeira, com a falta de alimento. Então, nós precisamos da política. A política é, para muitos, uma forma só de se estabelecer ali um diálogo, uma ponte entre os adversários. Para outros, a política ela é uma forma de se estabelecer consensos. Mas para nós, a política é a mais alta forma de amor, diria o Papa Francisco, da caridade. Caridade é aqui entendida como amor, porque é nela que a gente tira a fome do irmão, da irmã. É nela que a gente também se espelha para ter saúde e direito igual para todos. Então a política é para nós uma mais alta forma de se exercer a cidadania e a gente se inspira na caminhada de Dom Luciano para a gente poder continuar na Assembleia Legislativa, Padre João na Câmara Federal, no projeto Juntos para Servir. Maravilha, muito obrigado. Eu recebi aqui, então, o nosso deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Leleco Pimentel. Agradeço pela presença, pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje e convido vocês para curtir aqui o nosso canal no YouTube, para continuar nos acompanhando
aí na Agência Primaz e convidar para as nossas próximas entrevistas Primaz e continuar nos acompanhando. Então é isso. Até mais, até a próxima. Gratidão, Lu. Gratidão, Primaz.